1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós estamos no curso Graça, nossa terceira aula, e o assunto é justamente esse, a mente de Cristo. Para as pessoas, para os cristãos tradicionais, os cristãos ou evangélicos, católicos, que sejam, quando você fala em forças da mente, poderes da mente, que a mente dos filhos de Deus, dos filhos do sol, como nós nos denominamos, com referência a Apocalipse capítulo 12, que ela possui poderes sobrenaturais, isso é imediatamente interpretado como heresia, como coisa do demônio. E é muito importante que nós venhamos desfazer esse mito, porque o que determina o seu sucesso, o que determina a sua prosperidade, o que determina a sua saúde, é a maneira como você utiliza a mente de Cristo, porque você já possui a mente de Cristo. Veja que o texto que nós lemos diz assim: nós receberemos a mente de Cristo. Neste momento você tem duas mentes. Se você nunca ouviu a mensagem da graça de Deus, você tem duas mentes. Uma que é a sua mente natural, que formou-se ao longo da sua vida e ainda está em formação. Por exemplo, digamos que você, aos seus 14 anos de idade, havia decidido que seria advogado, mas ainda não havia estudado direito. Então, na sua mente não haviam as informações relativas à profissão que você ainda viria a estudar. Aí você ingressou na faculdade, estudou, leu, efetuou as provas, foi aprovado, formou-se um advogado. Agora a sua mente natural tem as informações relativas à profissão que você escolheu. Essa é a sua mente natural. É dentro da mente natural que estão os vícios, os traumas, as vontades, o que você gosta e o que você não gosta. Mas oculta, desativada, está também a mente de Cristo, a mente relativa ao seu ser espiritual, a sua mente angelical. Nós neocristãos acreditamos, e seguindo o curso Graça eu vou falar disso, em reencarnação, que o espírito que hoje ocupa este véu, este corpo de carne, já ocupou outros corpos. E nós somos constantemente, como também são os espíritas, interpelados. Por quê? Por que eu não me lembro da vida passada? Lembrando que os neocristãos não acreditam que você reencarna para expiar o passado, que você traz um karma. Então, como você não está aqui para consertar nada que você deixou de fazer, o que você fez de errado, você não tem karma, então lembrar ou não lembrar seria indiferente. Seria até incômodo, né? Se você com 7 anos de idade, lembrasse da sua vida de 90 anos atrás. Mas o nosso tema não é esse hoje. Mas o que eu quero dizer é que não importa as informações daquela pessoa que passou e morreu, porque aos homens está ordenado morrer uma única vez. Eu, Alec, vou viver uma única vez e vou morrer. E Alec não vai viver de novo, mas o meu espírito vai migrar e tomar um novo véu, formar um novo tabernáculo. Ou fez isso. E o seu também. Então aquelas informações se foram, se acabaram. Mas a mente de Cristo, que é a mente angelical, ela tem guardada dentro dela todo o poder e toda a informação desde a fundação do mundo. E o fato dela estar desativada, ou seja, você não ter consciência de que você possui essa mente, que você tem dentro dela as informações divinas
que você tem nela escrita a vontade de Deus, não impede que ela atue na sua vida. Pelo contrário, é como um carro. Você está dirigindo o carro, né? Você está vendo que os pneus estão girando, que o escapamento está funcionando. Você pode até estar ouvindo o barulho do motor, que é o que vai estar movimentando o carro, mas você não está vendo o motor funcionando. Você não está vendo as válvulas e o mecanismo do motor em atividade. Assim é a mente de Cristo. Você está de pé, você pode construir, porque a mente de Cristo está lá. Você não está usufruindo dela, mas ela está lá, construindo o mundo ao seu redor. E aí é onde nós esbarramos num tema que é mais complicado e que principalmente é visto como heresia. Você e eu somos os criadores do mundo. Nós participamos com Deus Pai e Mãe da criação do mundo. Em Gênesis 1, quando se diz façamos o homem, aquele façamos diz respeito a cada um de vocês, a cada um de nós. Alguns estudiosos acreditam que o Gênesis, o capítulo 1 do Gênesis, ele é até chamado de hino da criação. Ele tem uma estrutura ínica, que se percebe principalmente no hebraico. Aí se você fizer uma junção de Gênesis capítulo 1 com Jó 38, você vai ver lá que em Jó 38 diz que os filhos de Deus alegremente cantavam enquanto todas as coisas eram feitas. Então você participou, tendo Deus Pai como regente, eu também, da grande orquestra, do grande cântico da criação. Por isso talvez os seres humanos sejam tão musicais. O ser humano é um ser musical, nós gostamos de música, e todos os povos fazem música, a música influencia nosso pensar, influencia os nossos sentimentos, influencia o nosso ser. É por isso que Paulo diz aqui que ninguém conheceu a mente do Senhor para instruí-lo. Aí nós entramos num outro assunto, que é o assunto do concílio, que está lá em parte revelado no Salmo 82. Nós sentamos em concílio com Deus. Você vai achar, talvez, se você não conhece a graça de Deus, e muita gente que me ouve não conhece, que é o cúmulo da heresia, mas você participou do conselho da vontade de Deus. Você deu ideias e opiniões para Deus, é por isso que tudo era bom. Eu fiz isso, você fez isso. Você pode não se recordar sem acesso à mente de Cristo, mas você fez. Nós o instruímos, nós lhe demos opinião, nós lhe demos ideia. Você não conhece a sua grandeza. O projeto era mais ou menos o seguinte: um mundo criado, uma parte dos anjos desceriam à terra e tomariam corpos de carne, como aconteceu. Por isso que Paulo faz uma distinção entre o homem natural e o homem espiritual. Tem gente me ouvindo agora e rasgando as vestes. Heresia, blasfêmia, eu sou pó, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que suplicar. Não, porque eu sou um verme, Deus é o máximo e eu não sou nada. O homem natural pensa assim, porque ele não consegue entender as coisas espirituais. Porque para entender as coisas espirituais é necessário ter espírito, ser espiritual. Uma parte dos anjos tomaria corpos de carne, como dos homens naturais, e instrutores dariam a esses espíritos encarnados as primeiras lições rudimentares, como a lei dada a Moisés. Isso não aconteceu só em Israel. O que os hebreus chamavam anjos, os hindus chamam devas, os japoneses chamam kamis, ou kamis. Os egípcios chamavam néteros, os povos Yorubá, africanos, chamam orixás, os nórdicos chamavam aesíris. São anjos. Por isso que o Salmo 82 diz: vós sois deuses, anjos são deuses, porque tem natureza de Deus. Todos
esses seres que eu nomeei aqui foram enviados para dar as primeiras lições. Assim nasceram as religiões, os rituais mundiais. Até que chegaria o momento em que um filho específico, o primogênito, seria enviado a uma parte específica do mundo para despertar os filhos e reuni-los num só rebanho. A partir dessa descrição, você percebe que o cristianismo deveria ter sido a religião mais tolerante da história. Porque ela deveria entender que nem todos os homens estão destinados a fazer parte da igreja. E ela, a partir daí, entenderia que todas as religiões, todas elas, têm origem no mesmo Pai, no mesmo Deus. Mas os filhos de Deus é que se tornariam cristãos, seguiriam as palavras do Cristo. Ela deveria ter sido a religião mais tolerante, mas justamente porque nas suas lideranças entraram homens não espirituais, aquilo que nós chamamos de a outra semente, e que no evangelho da circuncisão, na antiga aliança ainda, eram chamados de filhos do diabo, assumiram a liderança da igreja e a transformaram num monstro sedento de poder, de domínio. E nós perdemos de vista o poder criativo que nos foi dado. Foi dado a você o poder de criar o mundo. Você está criando o mundo agora. Você está criando o mundo ao seu redor agora. A partir daí, meu querido, meu irmão, veja, pensa na importância do que você vê na TV, de como isso influencia os seus pensamentos. Depois que você assiste determinado programa, no que é que você pensa? Como é que você passa a enxergar o mundo? Quando você ouve determinada música? É por isso que os neocristãos dizem que a doença não existe. Nós não proibimos tratamento médico, evidente, porque você está num corpo de carne. E a doença pode começar na mente, na ilusão de que o homem é pó e retornará ao pó, mas a doença começa na mente, mas se expressa no corpo. Você precisa de tratamento médico, muitas vezes. Nós incentivamos o tratamento médico e reconhecemos que a medicina é sabedoria divina. Toda a verdade é verdade de Deus. Toda a verdade é o Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Não disse, eu sou a verdade dos cristãos. Eu sou a verdade. Então, onde você encontrou a verdade, apareceu a verdade, você encontrou o Cristo. Pois bem, mas nós dizemos que a doença não existe porque não foi criada por Deus. Porque na criação divina, na qual nós participamos, tudo era bom. Tudo era perfeito. Leia Gênesis capítulo 1. Essa é a verdade que os religiosos esconderam para escravizar os homens. O grande crime que foi cometido contra a humanidade. E aí você perdeu o acesso a essa mente criativa, ao poder que essa mente tem para transformar o seu destino, o seu futuro, para te prosperar, para te dar saúde. Aí nós assistimos programas, ouvimos músicas, participamos de conversas, vamos a igrejas que nos ensinam que o diabo está ao derredor, bramando como leão, que o capeta está embaixo da tua cama, que teu filho está possuído pelo demônio. Isso nubla, embaça a nossa mente. E aí nós criamos, nós projetamos para o mundo essa imagem distorcida. Eu estou, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, falando pela sabedoria de Deus, que você foi posto aqui e por um tempo um pouco menor do que Deus, como diz o Salmo 8, e por algum tempo um pouco menor do que os anjos, mas agora é chegado a plenitude dos tempos, é chegada a nova aliança, que vem despertar você, que apela ao teu espírito e que te diz, e que te mostra, você é filho de Deus, você é Deus, porque um cavalo não gera um porco, porque um cachorro não gera um gato, Deus gera deuses, teu espírito foi gerado pelo Pai e Mãe Celestial, e você tem poder criativo, e o mundo continuará ruim e caído aos pedaços, enquanto você enxergá-lo assim. Todo o mal que está ao teu redor é ilusão da sua e da minha mente. Mas se a mente de Cristo foi despertada, nutrida e alimentada com o Evangelho da graça de Deus, e nossas palavras forem palavras espirituais e criativas, como foram no começo, se nós relembrarmos que o mundo é bom, perfeito,
e que nada está errado, que você não tem falta de nada, e a nossa mente for sendo depurada das ilusões de que somos pó, de que somos miseráveis, de que somos pecadores, de que estamos na mão do diabo, e que nós percebemos que não, que na verdade estamos cercados da graça de Deus, dos anjos de Deus ministrando ao nosso favor, de Deus Pai, que estamos selados com o Espírito Santo, que temos a mente de Cristo para fazer do impossível possível. Transformaremos o mundo, ou melhor, revelaremos o paraíso de Deus, que já está aqui, e que você criou. Você foi enviado para assumir o reino preparado na fundação do mundo. Gênesis 1 é o mundo verdadeiro, o mundo de Deus, perfeito, onde homem e mulher são iguais, criados à imagem de Deus Pai e Mãe. Este reino foi preparado para você e para mim. E o anúncio do Evangelho verdadeiro é que chegou a hora de recebermos o reino. Receba o reino. Abba, Pai.